Mateus 14, a partir do verso 13 ao 21, onde lemos assim, irmãos: que Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. E sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Meus irmãos, hoje, assim, chegamos hoje no último domingo de mais um ano, pela misericórdia e pela graça soberana desse Deus que conduz todas as coisas e dirige a nossa vida consoante a sua boa, santa, agradável vontade, fazendo com que tudo contribua para o nosso bem e para a honra e glória do seu nome. E muito frequentemente, eu pelo menos, e creio que os irmãos de modo geral também, as pessoas em geral, em momentos como esse, quando estamos concluindo mais um ano de vida pela misericórdia e graça de Deus, normalmente olhamos para trás, o crente com gratidão, reconhecendo a boa mão do nosso Deus para conosco, não apenas nas bênçãos materiais, espirituais, que graciosamente Ele tem concedido a cada um de nós, mas também com gratidão pelas lutas, pelas aflições, pelas tribulações, pelas provações, pelas privações até. Porque sabemos que através de todas essas coisas, Deus nos prepara, nos anima, nos fortalece. Ele é conosco não apenas quando tudo nos vai bem, mas Ele especialmente está conosco quando as coisas vão mal. Mas, nesses momentos, nós não apenas costumamos fazer retrospectivas, olhando para trás, com gratidão pelo favor, pela graça, pela bondade, pela fidelidade de Deus para conosco. Mas nós também costumamos olhar para frente, nós costumamos como que projetar o futuro e parar, refletir, pensar. Talvez os jovens menos, né? Os que vão caminhando mais na estrada da vida, parem e refletem um pouquinho mais. E se para trás normalmente olhamos com gratidão, quando olhamos para frente, apesar de fazermos isso com confiança, por causa da nossa própria fragilidade, por causa da nossa própria condição humana, como pecadores e como frágeis, com muita frequência olhamos para o futuro com apreensão, com preocupação. O que é que nos aguarda no ano vindouro? O que acontecerá? As circunstâncias não são favoráveis, não é?
Vivemos num país muito injusto, muito desigual. Temos, às vezes, orado aqui às quartas-feiras, apresentando diante de Deus as súplicas por irmãos e irmãs enfermos, alguns com dificuldade até para alcançar tratamento de saúde. Temos orado até por essa circunstância, essa situação. Quantas pessoas ficam aí em filas e esperando dias, semanas, meses para alcançar um simples tratamento que deveria poder alcançar. A violência é tremenda, ela é crescente, não apenas em metrópoles como Rio e São Paulo, mas aqui também na nossa cidade, mais e mais nós temos notícia do número de mortos por crimes violentos, a cada semana, a cada dia. E há tempos atrás eu consultei os irmãos sobre quem já tinha sofrido algum tipo de violência, de assalto, roubo, ou alguma pessoa chegada à família, e lembro que praticamente quase todo mundo levantou as mãos. Hoje eu penso que os que até então não tinham sido objeto de violência, hoje vão se unir aos outros e levantar a mão também. O que será do futuro? Será que nosso emprego permanecerá? A nossa vida, a nossa saúde, que normalmente é tão frágil, nós somos fisicamente tão frágeis, não é? Durante esse ano que passou, quantos foram acometidos de enfermidades graves, quantos foram submetidos a cirurgias, quantas pessoas que nós conhecemos vieram até a falecer. E não é, portanto, à toa que nós, quando olhamos para o futuro, fiquemos apreensivos com relação a ele nesse aspecto mesmo material da vida. E mesmo no aspecto espiritual, talvez tenhamos até mais razões para ficarmos apreensivos. O mundo cresce com a sua volúpia, representando uma terrível tentação para nós. O inimigo das nossas almas não descansa. Ele como que sempre está aí rugindo ao nosso derredor, pronto para dar o bote. E se nós dermos a ele a oportunidade, ele fará o que estiver ao seu alcance, com todo o seu poder, com toda a sua astúcia, para especialmente desviar ou levar à transgressão, à iniquidade, à queda, ao pecado, aqueles que são contados entre o povo de Deus. E ainda temos, talvez, o maior inimigo de todos, a nossa própria natureza pecaminosa. A corrupção do nosso coração. Corrupção essa que levou o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, a dizer: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer eu faço. Muito provavelmente a maior preocupação dos irmãos e das irmãs não é de natureza, com relação às apreensões materiais ou de saúde, mas as apreensões espirituais. Poderemos levar avante os nossos planos espirituais, o nosso desejo de sermos fiéis a Deus, retos, justos, íntegros, santos, avançaremos na vereda dos justos, cresceremos, né? O Senhor vai nos encontrar fiéis ao longo da vida. Quando nós olhamos para a nossa própria, para o mundo, para o diabo e para a nossa própria natureza, não é de estranhar, que mesmo com confiança, nosso coração se encha possa se encher de apreensões. Porque os nossos recursos são tão limitados, são tão insuficientes, são tão insignificantes em todas as áreas, né? Diante das dificuldades e dos problemas, sejam eles materiais e espirituais, que nós podemos, se não tivermos cuidado, até desanimar e às vezes até desesperar. Meus irmãos, é reconhecido que os milagres de Jesus, eles são mais do que milagres. Eles são sinais, eles são chamados de sinais. E eles são chamados de sinais e são sinais porque eles
simbolizam não apenas a divindade de Jesus, eles atestam a divindade de Jesus, mas porque eles, com muita frequência, representam ou simbolizam verdades espirituais que o Senhor Jesus quer revelar ao seu povo. Não apenas as parábolas que nós estudamos aqui durante vários domingos, expondo o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, mas os milagres, muitos deles já tivemos a oportunidade de estudar anteriormente, nos capítulos anteriores ao capítulo 13, eles também revelam verdades acerca do reino de Deus e verdades acerca de Cristo Jesus, o nosso Salvador. No Antigo Testamento, Moisés havia alimentado o povo de Deus, o povo de Israel, de uma forma extraordinária com maná que caiu do céu. E a tradição judaica cria e esperava que a era messiânica fosse acompanhada de banquetes espirituais que o Messias proporcionaria ao seu povo. Se os irmãos forem ler os Talmudes, os comentários rabínicos do Antigo Testamento, verão que essa era uma expectativa da tradição judaica, que o Messias faria alguma coisa semelhante àquilo que Moisés fez no Antigo Testamento, quando extraordinariamente, sobrenaturalmente alimentou o povo de Deus no deserto. Pois bem, meus irmãos, Jesus fez isso aqui. Jesus fez isso aqui. Se nós apenas lermos o Evangelho de Mateus e não recorrermos aos outros evangelhos, às passagens paralelas, podemos correr o risco de perder de vista a principal lição desse milagre que Jesus realizou. Podemos deixar de apreciar e aproveitar aquilo que de fato o Senhor Jesus quer nos ensinar quando Ele realizou esse tremendo milagre acerca do qual nós acabamos de ler. Se os irmãos forem ler, por exemplo, no Evangelho de João, e João sempre se preocupa em apresentar o significado espiritual dos milagres que Jesus realizou, os irmãos verão que após a multiplicação dos pães, no capítulo 6 do Evangelho de João, e o episódio seguinte, que se Deus permitir, consideraremos em domingo seguinte, quando Jesus andou sobre o mar, logo no dia seguinte à realização desse milagre, João relata, elabora, ele continua a considerar o assunto, a tratar do assunto, porque a multidão retornou a Jesus, continuou procurando por Jesus, queria mais pão, queria mais comida, tinha visto sinais, tinha visto milagres. E nesse episódio, dando continuidade, portanto, a esse milagre acerca do qual lemos há pouco, João relaciona esse milagre de Jesus com o milagre que Moisés realizou no Antigo Testamento. E chama a atenção para a principal lição que ele quer transmitir com este milagre. Se os irmãos tiverem a Bíblia aberta, a partir do versículo 30 do capítulo 6 de João, nós lemos que, então lhe disseram eles, que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. E aí replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão.
E aí, meus irmãos, lemos no versículo 35 essa declaração fabulosa de Jesus. Quando Jesus declarou-lhes, dizendo: eu sou o pão da vida. E quem vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Na realidade, a grande maioria daquela multidão buscava pão, buscava benefícios materiais, buscavam milagres. Apenas alguns puderam perceber que Jesus poderia conceder-lhes, poderia suprir-lhes não apenas as necessidades materiais, mas ele poderia suprir-lhes plenamente, abundantemente, as suas necessidades espirituais. E, meus irmãos, é disso que o nosso texto fala. Já tivemos a oportunidade de considerar as parábolas de Jesus no capítulo 13, e no domingo passado nós começamos uma nova sessão, a expor essa nova sessão do Evangelho de Mateus, que começa no início do capítulo 14. Alguns comentaristas chegam a dizer que aqui nós temos a fronteira entre duas metades no Evangelho. A primeira metade é a popularidade de Jesus, a fama de Jesus, acerca da qual Herodes ouviu. Mas a partir do capítulo 14, então, as nuvens como que pairam sobre a cabeça de Jesus, e Jesus, então, a hostilidade, a inimizade, a oposição, não apenas das autoridades religiosas, mas até das autoridades civis, cresce, o que culminará com os sofrimentos e a morte expiatória de Cristo na cruz. Mas tivemos a oportunidade de aprender tantas lições aqui sobre o reino de Deus, porque as parábolas lançam luz, de fato, sobre a natureza do reino. Aprendemos sobre a oposição do inimigo do reino, sobre o crescimento e a influência extraordinárias do reino de Deus, a preciosidade do reino e a atitude esperada, que se deve esperar daqueles que, pela graça de Deus, se deparam com essa pérola preciosíssima, esse tesouro de grande valor. Consideramos aqui também o terrível destino que aguarda aqueles que rejeitam o reino, bem como a função dos escribas do reino, retirar coisas novas e velhas e dispensar para a edificação da igreja. E também o perigo da intimidade com o reino de Deus. E no domingo passado, começamos o nosso estudo dessa segunda sessão, no capítulo 14, refletindo juntos sobre a história da morte de João Batista, o precursor de Jesus, não apenas precursor do seu ministério, como aquele que veio para preparar o caminho do Senhor, convocando o povo de Israel ao arrependimento e à confissão de pecados, mas como precursor dos próprios sofrimentos, da própria morte do nosso Salvador. Se, num certo sentido, essa primeira metade começa com o precursor João Batista do ministério de Jesus, essa segunda sessão começa com João Batista como precursor da morte de Jesus. Porque não muitos meses após a decapitação de João Batista, Jesus também seria morto, seria crucificado, mas ali ele triunfaria sobre principados e potestades através do seu sangue derramado em nosso lugar na cruz do Calvário. Hoje, meus irmãos, eu quero considerar esse milagre precioso, esse milagre tão importante, relatado aqui na sessão que nós acabamos de ler. Eu sugiro até que há uma indicação de que há alguma coisa especial nesse milagre. Fora a ressurreição de Jesus, o maior dos milagres, esse é o único milagre relatado nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João. Nenhum dos outros milagres foi registrado por todos os evangelistas, a não ser a ressurreição de Jesus e o milagre que nós
acabamos de ler. Deve haver, portanto, irmãos, alguma coisa especial da realização desse milagre. Quando Jesus, com apenas 5 pães e 2 peixinhos, ele extraordinariamente, sobrenaturalmente, alimentou no deserto uma enorme multidão de apenas homens, 5.000 homens, do jeito que as famílias na época eram grandes, né? Não hoje com 2, 3, 4 filhos, 4 ninguém mais quase tem 4 filhos, né? Era 10, 12, 15, então dá para imaginar que é possível que nós tivéssemos ali não apenas 5.000, ou 10.000, ou 15.000, ou 20.000 pessoas, é impossível dizer, mas um número muito grande de pessoas foi alimentado apenas com aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos, por favor, mantenham a Bíblia aberta e vamos refletir um pouco mais sobre esse milagre e, com a graça de Deus, procurar extrair daqui lições para a nossa edificação e o nosso encorajamento neste último domingo de 2009, quase às portas de 2010. E quero chamar a atenção dos irmãos para esta passagem sobre o tema que claramente está aqui, o milagre da multiplicação dos pães. Mas se quiséssemos dar um outro tema, penso que seria bem adequado, uma vez que estamos estudando o Evangelho de Mateus, aqui, à luz de João, darmos a esta mensagem o título de O Pão da Vida. O Pão da Vida. Porque é para aí que Jesus quer chegar. É nesse caminho que Ele quer nos conduzir. E, naturalmente, como um relato histórico de um milagre, nós podemos perceber uma certa divisão. Primeiro, nos 2 primeiros versículos, nós encontramos as circunstâncias em que esse milagre foi realizado. Nos versos 15 a 18, a ocasião, a situação imediata que levou a esse acontecimento. E nos versículos 19 a 21, o milagre em si e o seu resultado, a sua consequência. Então, observem, irmãos, primeiro nos versículos 13 e versículo 14, as circunstâncias em que esse milagre aconteceu. Aqui, quero chamar a atenção primeiro para Herodes. Herodes não está mencionado aqui, mas nós que estamos acompanhando a exposição do Evangelho de Mateus, sabemos o que havia acontecido. Então, quando nós lemos Jesus ouvindo isso, bom, nós somos naturalmente dirigidos à passagem anterior. O que é que Jesus ouviu? Jesus ouviu que Herodes, aquele mesmo que havia decapitado sem dó João Batista, ele havia ouvido da fama de Jesus e havia relacionado a pessoa de Jesus a João Batista, acreditando até na sugestão que algumas pessoas estavam dando, como consideramos aqui domingo passado, que Jesus era João Batista redivivos, que Jesus era João Batista que havia de alguma maneira reencarnado, ressuscitado, e exatamente por causa disso ele estava realizando aqueles milagres extraordinários que ele estava realizando e os seus discípulos estavam realizando também. Os irmãos lembram que o início do capítulo 14 começa assim: por aquele tempo, ouvindo o tetrarca Herodes a fama de Jesus, ouviu e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Esse fato foi trazido ao conhecimento de Jesus. Nós sabemos que o relato aqui da morte de João Batista é uma retrospectiva, não aconteceu nesse momento, né? Ele já havia feito isso, mas Jesus ouve aqui a reação de Herodes. Herodes já sabia da sua fama, Herodes já estava de olho em Jesus. E ele considerava Jesus uma ameaça, assim como considerava João Batista uma ameaça também. O fim de João Batista foi a decapitação. Não precisava muito esforço
para imaginar o que Herodes poderia fazer se voltasse assim imediatamente para Jesus. Então, o que é que Jesus faz? Diz o texto que Jesus, ouvindo isso, ele retirou-se dali. Ele se retira. E se retira em busca de segurança, é óbvio pelo contexto, é claro pelo contexto. Não que Jesus estivesse com medo ou fugindo disso, apenas não era chegada a sua hora. Quando chegasse, ele seria o primeiro a enfrentar a morte deliberadamente, mesmo contrariando alguns dos seus apóstolos que não queriam que ele experimentasse, chegasse àquele ponto. Não queria nem compreender aquilo. Mas como não era chegada ainda a sua hora, então ele sabia que o mais prudente a fazer agora era, não apenas pela sua segurança, mas pela segurança dos seus discípulos, ele se afastar dali e se retirar dali. E diz o texto então que ele se retirou dali para um lugar deserto. Lugar deserto aqui não significa um deserto que não tem vegetação, aquela areia cáustica, não é isso não. É um lugar deserto no sentido de que não era um lugar populoso, um lugar ali à margem do lago da Galileia, faltou o nome agora, ali na margem de cima, e então ali não era populoso, não tinha lugar para comprar nada, não tinha nada. Essa é a ideia, não é porque ali havia grama, depois eles vão sentar na grama e tudo, mas essa é mais ou menos a ideia. E Jesus se retira então, por causa da segurança, e também para ter um pouco de quietude. Ele queria um lugar sossegado, onde pudesse se retirar, e onde ele pudesse até descansar com os seus discípulos, com os seus apóstolos. Mateus não faz referência a isso, mas no Evangelho de Marcos, no texto paralelo, no capítulo 6, nos versículos 30 e 31, nós lemos que voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. E então aí a história continua. Se os irmãos fossem ler um pouquinho antes no Evangelho de Marcos, veriam aquele episódio das instruções dos 12. Jesus havia mandado os seus apóstolos para irem realizando os milagres que ele havia recomendado, e também anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho. Eles haviam retornado ali por algum tempo, que não dá para precisar direito, estava todo mundo cansado, eles estavam, na verdade, exaustos. Mateus observa que eles não tinham tempo nem para comer. Então, naturalmente, Jesus se afasta das multidões e ele procura um lugar tranquilo, mais sossegado, onde ele pudesse ter segurança, descanso, um certo descanso e quietude, e ali pudesse, então, continuar orientando também os seus discípulos. Bom, esses eram os planos, né? Mas nem sempre os nossos planos ocorrem como nós planejamos, né? E porque o fato é que quando as multidões souberam disso, sabendo as multidões, a notícia começou a correr: não, ele está indo para tal lugar, ele pegou um barco, ele vai atravessar o barco, vai para o lago lá, Genezaré, né? Vai. E então as multidões começaram a sair das cidades e vieram atrás de Jesus, seguindo por terra. Não era tão difícil. A região, a topografia daquele lago lá era baixa, e ao redor, é como se fosse um poço quase, né? Ao redor, montes mais altos. Então, o pessoal ali mais alto dá para ver o barco ali se dirigindo para tal lugar, e o povo acompanhou pela margem, seguindo para onde Jesus estava se dirigindo. E no versículo 14, nós vemos que quando Jesus desembarcou, eles já
se deparou ali com uma multidão que o havia seguido. E ao invés de descansar, e ao invés de ficar um pouco só ali para comer com os discípulos e tudo, o trabalho esperava Jesus. E ele então, prontamente, diz o texto, se compadeceu daquela multidão, se encheu de pena daquela multidão. Outro evangelho diz, porque ele as viu como ovelhas que não têm pastor. E então ele passou a curar aqueles que estavam enfermos ali, manifestando assim a sua compaixão, a sua misericórdia pelo povo ali, por aquela multidão, por aquelas pessoas, pelo sofrimento que muitas delas estavam experimentando. Jesus não fez somente isso. Em Lucas, no texto paralelo de Marcos, nós lemos que ele ficava estava ensinando as multidões, e em Lucas que ele estava ali pregando o evangelho do reino, falando do reino, expondo as verdades do reino, que era esse o seu propósito maior. Então, meus irmãos, essa era a circunstância. Ouvindo que Herodes já tomou conhecimento da fama de Jesus, o mesmo Herodes que Mateus imediatamente relaciona com a morte de João Batista, e tendo Jesus, se fosse João Batista redivivos, Jesus então se retira, pretende ir para um lugar sossegado, tranquilo, com seus apóstolos, onde pudessem descansar, ter quietude, se refugiar e evitar prudentemente o perigo, a ameaça ali iminente, mas infelizmente isso não foi possível. Chegando lá, uma multidão já havia seguido, estava aguardando, e Jesus ali prontamente, de forma tão graciosa, esquecendo todas as necessidades e tudo mais, ele passa a ensinar, a pregar e a curar os enfermos. E então nós chegamos aos versículos 15 a 18. Os irmãos devem estar acompanhando na sua Bíblia. E encontramos aqui a ocasião mesmo que suscitou a realização daquele milagre. Temos aqui um problema, uma proposta e uma solução. O problema é claramente indicado no início do versículo 15, onde lemos que ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que... então, até aqui primeiro. O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Parece que nem Jesus, nem as multidões se davam conta do que estava acontecendo. O tempo havia passado, algum tempo já havia decorrido no barquinho até chegar lá mais adiante, no lugar mais quieto e tudo, as multidões caminhando, provavelmente quando a multidão chegou lá e Jesus já era mais tarde, o tempo foi passando, e parece que nem Jesus, nem as multidões estavam se dando conta de que um problema sério estava acontecendo. Iria acontecer. Uma multidão de 5, 10, 15, 20, 25 mil pessoas ali, cansados, vinham andando, muitos doentes vieram junto com a multidão, estavam sendo curados, mas todos cansados ali. Não havia lugar próximo, uma venda não ia resolver coisa nenhuma, né? Uma multidão dessa. Supermercado não tinha, nessa altura, com essa multidão, nem supermercado, só se fosse muito bom. Mas na realidade, a ideia deserta aqui é essa: não tinha como eles puderem lugar para se hospedar, nem aonde comprar comida, nem coisa semelhante. Na realidade, pelo relato de Mateus, dá a entender que foram os discípulos que se preocuparam primeiro com essa questão. Mas quando nós lemos o Evangelho de João, e um evangelho complementa o outro nos seus relatos, nós lemos no capítulo 5 que Jesus já tinha provocado esse problema. Provocado mesmo. Quando Filipe vinha até ele, nós lemos no versículo 5, então Jesus, isso ainda no início, quando as multidões ainda estavam ali chegando, e Filipe veio até ele, e erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? E Filipe ficou com
com esse problema, né? Como é que nós vamos resolver esse problema e depois alimentar essa multidão? Mas não pense que Jesus estava procurando conselho de Filipe, nem que ele fosse esperando que Filipe encontrasse uma solução. Porque logo no verso seguinte, no versículo 6, Mateus observa que Jesus dizia isso para o experimentar, porque ele sabia muito bem o que estava para fazer. Estava tudo claro. Jesus não faz nada em cima da hora, não é? Estava tudo muito bem determinado. Jesus estava ali experimentando, não apenas Filipe, mas experimentando os seus apóstolos. Ele queria lhes ensinar alguma coisa. O propósito da multiplicação dos pães não era apenas saciar a fome movido por misericórdia daquela multidão, mas era ensinar, instruir os seus discípulos. E na segunda parte do versículo 15, nós temos a proposta dos discípulos, a solução que eles deram para esse problema. Podemos imaginar aqui Filipe procurando os outros apóstolos, dizendo, e aí, rapaz, e agora o que é que a gente faz? O mestre disse para a gente, perguntou como é que a gente vai fazer para alimentar essa multidão, e agora o que é que nós vamos fazer? Ele deve ter confabulado lá, e conversado, pensado, chegar à seguinte conclusão, não tem jeito, não tem jeito, como é que a gente vai fazer para resolver esse problema? A melhor coisa que tem é, antes que o tempo avance, vamos despedir a multidão, para que eles possam ir para sua casa, e depois vão chegar lá famintos, mas vão comer, dormir, e pronto, e a coisa vai se resolver. E foi a proposta que eles fizeram ao Senhor Jesus, perplexos, como eles se encontravam ali, diante daquela situação. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Mas, meus irmãos, Jesus não aceita a solução. Ele recusa a proposta dos apóstolos. E ele dá outra solução, que deixa os discípulos perplexos. Ele diz, não, essa não. Deem vocês mesmos de comer à multidão. Eu costumo aqui na igreja, de vez em quando surge um problema, uma dificuldade, outra, eu ligo para o diácono Cleus, ele sabe bem, e peço socorro, Cleus, dá um jeito de resolver isso aí, e ele dá um jeito e ele acaba resolvendo. Mas uma dessa não daria para nem a junta diaconal inteira, nem conselho, nem a igreja inteira resolver. Era uma bronca, um problema danado, e os discípulos ficaram ali perplexos com a solução de Jesus, a ordem de Jesus aqui no versículo 16. Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. E no versículo 9, no versículo 16, 17 e 18, os apóstolos, então, abrem o jogo, né? Com o Senhor Jesus e diz, olha, na realidade, tudo o que nós conseguimos, tudo o que nós temos, podemos imaginá-los ali, indo atrás de um de outro, você tem alguma coisa? Alguém tem pão? Alguém trouxe aí algum mantimento e tudo que eles conseguiram foram 5 pães e 2 peixinhos, era tudo que eles tinham. Outro evangelho deixa claro que, na verdade, quem tinha isso era um garoto, que tinha esses 5 pães e 2 peixinhos. O termo grego, opsarion, dá a ideia de 2 peixinhos mesmo, então, era também usado assim, 2 filés de peixe, 2 filezinhos de peixe, era o lanche de um garoto, na verdade, né? Mais ou menos isso. No máximo dava para alimentar aí 2 pessoas, 3 pessoas, para quebrar o galho. E eles vão a Jesus e dizem, olha, é tudo o que nós estamos vendo, nós não temos mais nada, desespero. A única coisa que nós temos é isso. Era alguma coisa, né? Mas diante da necessidade não era coisa nenhuma, não adiantaria absolutamente nada. E então, meus irmãos, chegamos aos versículos 19 até o versículo 21.
quando o Senhor Jesus toma as seguintes providências para realizar essa multiplicação. No versículo 19, no início, temos o relato da multiplicação. A rigor, o milagre fica implícito. Ele nem fica explícito, mas ele fica implícito. 5 pães, 2 peixinhos, 10, 20 mil pessoas, todos comeram. Sobrou, o milagre. A gente nem sabe precisar exatamente em que momento ocorreu o milagre. Mas diz o texto que, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, aqui o texto grego é interessante, porque se assentasse era se reclinasse, era a posição própria na época para o banquete. As pessoas não comiam normalmente na época num banquete sentada numa mesa como a gente, tudo e tal. Eles se reclinavam, tipo um sofazinho, divãzinho ou na relva ou alguma coisa, e então eles comiam ali reclinados. Era quase como se Jesus dissesse: pode se preparar para o banquete, né? E aqueles que estivessem bem alertas ali já estavam prontos para esperar, alguma coisa iria acontecer. E tendo então mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, Jesus, usando aqui quase que as palavras da Eucaristia, da ceia. Esse texto é muito profundo, irmãos. Eu confesso que nós não conseguimos alcançar mesmo mais profundamente seu significado, mas diz ele que, erguendo os olhos, depois, tendo partido o pão, deu aos discípulos e estes às multidões. É possível que o milagre tenha acontecido nesse momento em que Jesus orou e os pães começaram ali a se multiplicar. E aí dividiram em alguns cestos. Jesus ordenou que eles se dividissem em grupos, se deitassem em grupo. Outro evangelho deixa claro, em grupo de 100, em grupo de 50, para facilitar a distribuição. E então os discípulos foram distribuindo, e dificilmente eles poderiam carregar de uma vez, se o milagre tivesse sido realizado naquele momento, de uma vez, não é? Então é possível que o pão fosse se multiplicando à medida que fossem pegando, mais ia se multiplicando no texto, naquela ação contínua, como parece indicar um dos evangelhos. Mas o fato, meus irmãos, é que o Senhor Jesus fez isso. Mas observem, ele poderia ter realizado esse milagre sem a participação dos discípulos. Poderia não ter ido a Filipe, poderia não ter perguntado onde providenciar o pão, poderia não ter recolhido esses 5 pães e 2 peixinhos não utilizados, e poderia também não ter utilizado os discípulos como intermediários, mas eles foram empregados aqui. Ele, tendo partido o pão, deu aos discípulos e eles foram lá, provavelmente, imaginar, né, com um cestinho, difícil imaginar que naquela multidão tinha alguém com um cesto de 500 litros, né, um cestinho, alguma coisa, e cada um lá com os seus bocados que Jesus então distribuiu, e eles saindo para alimentar aquela multidão toda. Mas foram, e o Senhor Jesus foi multiplicando extraordinariamente. E, meus irmãos, para encurtar a história, lemos no versículo 20 que todos comeram e se fartaram. Eles ficaram satisfeitos mesmo. Ficaram plenamente satisfeitos com aquilo que haviam comido, e não apenas isso. Quando acabaram de comer, o que sobrou era infinitamente muito mais do que aquilo que eles tinham, era mais ainda do que eles tinham distribuído, porque ainda sobraram 12 cestos cheios de peixes. E lemos no final a observação apenas, de que os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. É possível que aqui haja também uma referência indireta àquele período do Êxodo, quando houve a alimentação através do maná, acerca da qual já vimos essa ligação no Evangelho de João, porque a maneira de contar é a mesma que foi contada no livro de Êxodo, lá em capítulo 12, verso 37. Assim partiram os filhos de Israel a Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Muitos homens, sem contar mulheres e crianças, foram alimentados
extraordinariamente por Moisés no deserto. Milhares de homens, sem contar mulheres e crianças, foram alimentados extraordinariamente por Jesus nesse lugar deserto, nesse banquete que ele proporcionou àquelas multidões. Meus irmãos, vamos procurar, esse é o relato. Eu só estive aqui completando uma ou outra informação, preenchendo algum outro vazio, para a gente poder compreender um pouco melhor. Mas que lições nós podemos legitimamente extrair daqui? Algumas lições singelas, mas importantes para a nossa vida, e algumas lições que eu entendo muito preciosas. Lições singelas como a necessidade de termos a prudência que Jesus teve naquele momento, quando ele, ao invés de ficar e se expor antecipadamente ao perigo, ele então se retirou para um lugar tranquilo, deserto, inclusive para suprir as suas próprias necessidades, as necessidades dos seus discípulos. Então, essa é uma lição singela, mas importante. O crente não precisa se expor à imprudência desnecessária. O crente não precisa expor a sua vida a risco de maneira desnecessária. Os puritanos gostavam de enfatizar isso, até porque eles tiveram que fugir muito, né? Fugir da Europa para o Novo Mundo, para poder salvar a vida. E eles justificavam, sempre que tinha oportunidade biblicamente, que essa era uma atitude correta. O crente não tem por que se expor a perigo desnecessariamente. Se necessário for, temos que estar na primeira linha de batalha, mas não há necessidade, e pudermos ser mais úteis ao reino de Deus, nos retirando, melhor sermos prudentes. E também não precisa colocar a vida em risco, eu preciso descansar, comer. Os discípulos estavam com fome, é absolutamente razoável, necessário e razoável. A Igreja Católica erra muito com esses jejuns que fragilizam demasiadamente o corpo, danificavam. Lemos na história sobre monges que martirizavam tanto o corpo, como se pudessem aí, dessa maneira, diminuir o vigor da carne, da natureza corrompida, que eles acabavam morrendo antes do tempo, por assim dizer. Não é uma atitude correta. O crente deve ser prudente, deve ser sábio, deve usar bem a sua vida, deve ser ordeiro. Às vezes é preciso fazer mais do que a gente pensa e tem que fazer, e tudo bem, mas temos aqui uma lição de prudência, sim. Mas também encontramos aqui uma lição também singela, de que nem sempre é possível fazer tudo o que nós planejamos. O plano de Jesus era outro. Humanamente falando, ele saiu ali para se retirar com os seus discípulos, evitando aquele perigo, e ter um momento de quietude, de descanso, onde eles pudessem parar, comer e assim por diante. Mas, infelizmente, meus irmãos, como lemos em Provérbios, no capítulo 16, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Se aconteceu com o Senhor Jesus, quanto mais conosco, né? Às vezes nós fazemos planos, e eu sofro com isso, porque eu faço plano e quero cumprir meus planos. E às vezes não dá para cumprir os planos, e aí eu confesso aos irmãos, eu me angustio, e às vezes me angustio terrivelmente. Essa semana foi uma semana assim, difícil, né, que eu tinha planos, eu pensar em assumir um púlpito no domingo, pela manhã e à noite, para apresentar a Deus aquilo que não me custou nada, aquilo que eu não de fato preparei seriamente durante a semana, é uma ideia aterrorizadora para mim. Deus sabe como eu procuro, com doença ou sem doença, com problema, muita atividade, mas sempre, nunca negligenciar a preparação para o ensino e a pregação do Evangelho. E essa semana foi difícil. Na terça-feira quase que eu desespero, digo, não vai dar. Eu tinha que ir na fazenda, tinha que visitar o neto, passar o Natal com o neto, voltar. Como é que eu ia? Várias outras dificuldades surgiram nesse inteirinho. Mas Deus, às vezes, planeja de um jeito, às vezes nem dá, mas Deus é gracioso, como nós vamos ver aqui. Mas essa é a realidade. Às vezes nós fazemos uns planos, e os planos de Deus são outros. Os planos de Deus sempre são melhores do que o nosso. Nós não precisamos desesperar, mas por causa da nossa própria fragilidade, pecaminosidade, então nós acabamos muitas vezes desesperando quando os nossos planos não podem ser cumpridos. Mas, meus irmãos, vamos nos aproximando de lições mais importantes no texto.
E uma das lições mais importantes que penso esse texto nos ensina é que os nossos recursos, eles são naturalmente escassos. Mas nas mãos de Jesus, eles tornam-se mais do que suficientes para a realização dos seus propósitos. Essa é uma lição, certamente, do texto. Ele estava provando ali os seus discípulos, experimentando. Ele sabia o que ia fazer, mas ele queria provar, ele queria experimentar os seus discípulos. O que eles iam fazer? Porque quando nós ficamos em determinadas situações, nós temos geralmente 3 opções. Uma é desesperar. Tem condições. 20 mil pessoas, 10 mil, seja lá o que for. 5 pães, 2 filezinhos de peixe, tem condições. Desespero, não tem saída. A outra é o ativismo, né? o frenesi. Vamos dar um jeito. Eu sou tentado a essa segunda. Então vamos resolver o que fazer aqui, tem que dar um jeito. E talvez depois a gente lembre de fazer uma oraçãozinha lá no final para ver se resolve alguma coisa, mas a gente tenta resolver as coisas na força do nosso braço. Isso é materialismo, né? A gente querer resolver as coisas. E a coisa correta, e a solução correta, a atitude correta. Senhor, eu tenho isso. E confiar que Cristo vai fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Que Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Não sei os irmãos lendo o texto, mas lendo o texto, eu lendo o texto durante a semana, e refletindo e pensando, pensei, rapaz, esses discípulos já tinham visto tanta coisa. Nós passamos aqui semanas estudando os milagres de Jesus, lembram? Foram muitos milagres, milagres de toda espécie, curas, expulsão de demônios, aquietou o mar. Jesus realizou milagres extraordinários. A gente poderia pensar assim, será que Filipe não desconfiou? Será que os apóstolos não desconfiaram que a melhor solução era ir a Cristo e dizer com eles próprios que ele poderia muito bem resolver esse problema de forma extraordinária, como ele vinha resolvendo? Afinal de contas, já tinha dado tantas evidências de que ele era o Messias prometido, ele era de fato, ele tinha poder para fazer o que fosse necessário. Mas aí logo eu pensei, e nós, que já tivemos tantas experiências da graça, do poder de Deus, da fidelidade de Cristo, e quando nos vem a dificuldade dos problemas, parece que a gente fica na mesma situação dos apóstolos. Parece que a gente ou desespera, ou tenta resolver no muque, no braço, ao invés de dizer, Senhor, o que eu tenho é isso aqui, e confiar a Ele e descansar na convicção de que Ele vai fazer muito mais, e pode fazer muito mais do que nós pedimos ou nós pensamos. Essa é uma lição, certamente, que o texto nos comunica, e certamente vamos precisar dela nesse ano que vem. Vamos enfrentar situações, dificuldades, em que os nossos recursos, as nossas capacidades, sejam financeiras, ou de saúde, ou mesmo de espirituais, não passam de 5 pães e 2 peixinhos. Serão absolutamente insuficientes para o volume de dificuldades e problemas que poderão surgir. Mas, irmãos, é muito confortador, muito encorajador saber que 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos, ou nossos recursos pessoais, espirituais, materiais, que em si próprios são absolutamente insuficientes, na mão de Cristo, eles podem ser absolutamente suficientes para sobrar ainda de folga, seja qual for a necessidade ou a circunstância ou a dificuldade em que nós possamos vir a experimentar. A gente olha para o futuro, a saúde vai fragilizando, eu vou continuar dando conta, vou poder continuar a fazer, e vou poder fazer direito, e o coração inclinado para o engano, para o erro, para o pecado, ele será livre
e questões financeiras, vai ser possível, como será isso? E as preocupações vêm na mente, tudo, as ansiedades, alguns mais inclinados à ansiedade, outros menos inclinados à ansiedade. É muito bom, meus irmãos, saber que aquele que veste o lírio do campo e alimenta o passarinho do céu, ele não deixará de suprir todas as nossas necessidades, transformando nossos esparsos, recursos, em volume suficiente para satisfazer todas as nossas necessidades. Mas, meus irmãos, essa é uma lição importante, essa é uma lição do texto, mas não é a lição principal. Há uma lição ainda mais importante e mais fundamental que o texto nos ensina. E a lição mais importante eu já declarei desde o início: Jesus é o pão da vida. Ele é mais do que suficiente, não apenas para satisfazer as nossas necessidades materiais, mas para satisfazer as nossas necessidades espirituais. Essa é a principal lição. Se os irmãos forem ler com calma, não apenas o Evangelho de Mateus, mas, como disse há pouco, o Evangelho de João, e verem no outro dia aquela boa parte daquela multidão toda quase, indo novamente a Jesus, atrás dele, porque na realidade estavam atrás de pão, verso 26 do capítulo 6 de João. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, ou a ideia talvez seja aqui, não porque discernistes os sinais, né? Não entenderam mesmo o propósito daquela multiplicação dos pães, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai de Jesus não pela comida que perece. Aí Jesus passa do pão para a lição. Ele passa da necessidade material legítima, e que ele supre também, mas para a nossa grande necessidade, que é espiritual. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos então para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. E aí o texto que lemos agora e que vou reler, para concluirmos, irmãos. Então lhes disseram: que sinal fazes para que vejamos e creiamos que em ti? Quais são os teus feitos? Puxa, quais são os teus feitos? Aquela altura, aquela multidão perguntar isso. E eles então provocaram essa questão do deserto, do maná. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. E Jesus então, como que querendo abrir os olhos daquela multidão, para eles entenderem, disse: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E eles disseram então: Senhor, dá-nos deste pão. E aí, irmãos, chegamos a essa declaração tão preciosa, quando Jesus diz: eu sou o pão da vida. E o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Se vocês estiverem apenas atrás de pão, Jesus está dizendo, vocês venham dia após dia, porque querem pão, porque querem bênçãos, porque buscam apenas bênçãos materiais, recursos materiais. E Deus, graciosamente em Cristo, nos supre as nossas necessidades. Mas Jesus queria oferecer a eles um banquete muito maior do que eles estavam imaginando. Jesus queria suprir as necessidades muito mais importantes e básicas do que aquelas que eles estavam apenas buscando: a comida ou cura de uma enfermidade ou outra, por mais grave e séria que fossem aquelas enfermidades. Jesus estava oferecendo a eles o pão da vida, vida eterna. O que ele queria era que eles crescem nele, se confiassem a ele como seu Salvador.
e buscassem não apenas suprir as necessidades materiais, mas as necessidades espirituais. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs. Como eu disse no início, o ano termina, outro ano vem. Quando olhamos para os nossos próprios recursos e para o volume de dificuldades e problemas e perigos materiais e físicos com relação à nossa própria saúde e espirituais também, a nossa reação seria ou de desespero ou sei lá o quê. Ou então racionalizar tudo e procurar prover algum tipo de segurança material no que diz respeito às finanças, ao trabalho, à saúde, o melhor plano de saúde, ou então fazer até um check-up aí para ver se a coisa... Mas, meus irmãos, todos os nossos recursos, eles não passam de 5 pães e 2 peixinhos. Mas, quando colocados nas mãos de Cristo, Ele fará com que todas as nossas necessidades, na justa medida, serão supridas. Se nós buscarmos, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Que Deus nos abençoe. E nesse novo ano, lembremos disso. Mais do que necessidades materiais, que podemos ir a Cristo e suplicar por elas, Ele é suficiente para suprir as nossas necessidades espirituais. Guardar nossa alma da queda, nossos pés do tropeço, nossa vida do pecado e nos preservar seguros, porque o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos é aquele que nos guarda e nos preserva até a vida eterna.